é que tem um clube de polo aquático, né? Pega. Não fica só uma piscina assim. E aqui eu não vou. Então você entendeu? E aqui o polo veio do zero, do zero. Então, o polo aquático no São Paulo Futebol Clube é um desejo nosso, dos treinadores de polo aquático, já há muitos anos, que a gente vem namorando fazer o polo aquático nos clubes de futebol. E o São Paulo Futebol Clube, pela localização dele no Morumbi, sempre foi a nossa pedida. E eu consegui convencer alguns diretores e presidentes do clube de começar o polo aquático aqui em 2017. Em 2017 vim para cá com todo o apoio da presidência e da diretoria para iniciar um polo aquático aqui no São Paulo. E chegando aqui, realmente começamos do zero, né? Eu até brinco que foi menos que o zero, porque o gerente de esporte aqui chegou para mim e falou assim: como é que é o polo aquático? Então a gente teve que começar montando as balizas, montando a piscina, comprando material, e apareceu um primeiro atleta. O primeiro atleta apareceu quando a gente fez a publicidade, nova modalidade, que foi o Arthur Dias. O Arthur Dias treinou comigo durante 3 meses, sozinho, eu e ele. Eu entrava na água, treinava com ele. Ele tinha apenas 12 anos. E quando depois de um ano, mais ou menos, 6 meses, é que começaram a aparecer novos garotos, começaram a aparecer as meninas, se interessaram. E o Arthur já estava bem mais avançado do que elas, né? Então eu aproveitei que o pai dele é o técnico do Paineiras, né? O Frank, e consegui colocar ele lá. E hoje o Arthur está lá, graças a Deus, treinando no Paineiras. É o primeiro atleta que saiu do São Paulo Futebol Clube e hoje já é um campeão brasileiro na categoria sub-14. É uma honra para nós. Sabemos que o início do polo aquático aqui no São Paulo já está começando a dar um pouco de frutos, né? E hoje a gente trabalha aqui com a garotada. Eu comecei o polo aquático com 8 anos, 9 anos eu já estou aceitando os meninos. Nós temos uma categoria já de 12 anos, que o ano passado participou dos festivais do Hebraica, participou no festival lá do SESI, do Paineiras, onde nós conseguimos já botar o São Paulo no âmbito de torneios com os clubes. E o ano passado também fizemos um festival aqui no São Paulo de sub-10. E foi convidado Pinheiros, Paulistano, Pinheiros, Hebraica, todos eles vieram participar, foi uma festa linda, maravilhosa. E dali a gente deu o pontapé inicial no polo aquático do São Paulo. Hoje a gente teve esse ano muito ruim, né? Praticamente eu perdi um ano inteiro de trabalho, importantíssimo aqui no início do trabalho no São Paulo. Mas com muito apoio de todos os pais, de toda a diretoria, nós conseguimos ainda, agora na volta, que todo mundo voltasse. Não perdemos nenhum atleta e, pelo contrário, está vindo novos garotos, uma garotada nova, e principalmente irmãos dos que já faziam, para a gente dar continuidade nesse trabalho aqui no clube. Então, a gente sempre quis que o polo aquático tivesse nos clubes de futebol aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro nós já temos o Fluminense, Botafogo e Flamengo, né? E aqui em São Paulo nunca teve, tradição nenhuma. Acho que o Palmeiras teve um tempo, mas não chegou a nada, nem chegou a ser no Campeonato Brasileiro. O que a gente sabe? Que o clube de futebol, ele tem um pouco mais de visibilidade na mídia. E a gente vê essa diferença. Lá no Rio de Janeiro eles têm muito mais mídia no polo aquático por causa dos clubes de futebol, e aqui em São Paulo, como os clubes não são do futebol, é o Pinheiros, Paulistano, Paineiras, Hebraica, clubes mais sociais, praticamente a mídia é zero. Então, tendo o polo aquático nos clubes de futebol, a gente sabe muito bem que nós vamos ter um espaço melhor na mídia, e todo esporte precisa muito do espaço na mídia. A gente precisa de público. Você imagine só, a hora que nós estivermos aqui no São Paulo, um jogo aqui no São Paulo, com certeza o estádio vai estar cheio, a piscina vai estar cheia, e com isso é o que a gente sempre quis,
que o polo aquático tivesse uma boa expressão e ter um público bom, que nem o voleibol cresceu, que nem o basquete cresceu, até o handball agora está crescendo, o polo aquático também tem que crescer. Essa é a grande diferença dos clubes de São Paulo que tem polo aquático e os clubes de São Paulo que poderão ter polo aquático que tem futebol. Então, quando você tem um esporte que está começando no clube, que nem o polo aqui no São Paulo, a gente não pode exigir muito de quem chega para treinar o polo aquático. Eu praticamente, a princípio, aceitava todos, quem aparecia aqui eu aceitava. Eu só não aceitava menino com mais de 13 anos, porque eu sei que não adianta eu perder, a gente começar com uma idade que no futuro não vai ter nenhum, né? Mas a criançada que apareceu, seja de 9, 10, 11 anos, eu sempre abracei e trouxe para dentro. O que acontece? Quando você abraça e traz para dentro, você aceita desde que ele saiba nadar, porque eu não sou professor de natação e nem quero ter essa responsabilidade de ensinar nenhuma criança a nadar. Desde que ela já saiba nadar, ela é bem-vinda no polo aquático. Umas nadam mais, outras nadam menos, outras têm uma noção maior de perna, mas nenhuma delas conhece polo aquático. Nunca viram polo aquático na vida, viram pela primeira vez aqui olhando o polo no clube. Então, tirando essa parte inicial da natação, de como eles vêm da base de natação, e a criançada é muito parecida e aprende muito rápido. O polo aquático eles aprendem comigo do zero. Eu ensino o polo aquático para eles desde o primeiro fundamento. Uma das coisas mais importantes de toda essa minha carreira do polo aquático de anos, que eu aprendi, é que o fundamento do polo aquático no início é muito importante. Se o garoto tem um bom fundamento, ele aprende a fazer um bom fundamento, criança, ele vai ter um bom fundamento para o resto da vida dele. E isso para mim é prioridade. Então, o mais importante na minha escola aqui é ensinar o fundamento para essa garotada. Então, o polo aquático aqui no São Paulo, como eu falei no início, ele foi bem complicado. Lógico, é um esporte que ninguém conhecia. E foi aparecendo 1, 2, 3, 4, tinha 8 no máximo, e de várias idades diferentes. Quando nós começamos a participar dos festivais, o primeiro festival que a gente participou foi em 2018 na Hebraica, e depois a gente foi num festival no Paineiras. O que aconteceu? A gente começou a jogar o polo aquático, essa criançada começou a jogar o polo aquático. E aí é que a coisa muda. Porque quando você começa a jogar esse esporte, aí é que eles adoram. Porque o treino mesmo, é um treino muito cansativo, às vezes é chato, para a criançada você tem que dar muita brincadeira, muita coisa para eles se animarem. Mas quando eles começam a jogar, quando começa a ter a competição, aí a coisa muda. Não só para aqueles que estão jogando, mas quando eles conversam com outros amiguinhos e outros pessoal do clube, contam do polo e mostram os filmes e mostram as fotografias, e aí vem o interesse de outros que também querem participar do polo aquático. Foi onde começou a dar o boom no polo aquático aqui no São Paulo, quando nós começamos a jogar contra os outros clubes e participar dos festivais. E nessa linha dos festivais foi muito engraçado, porque quando nós participamos pela primeira vez, que foi o festival lá no Hebraica, nós nunca tínhamos jogado, essa garotada nunca tinha visto um jogo de polo. Eu fiquei ali explicando para eles tudo ali, inclusive antes de começar o festival, né? E até puxei os pais para também escutarem o que eu queria falar, que era exatamente isso. Eu queria que eles entendessem que o esporte era muito difícil, que nós iríamos jogar contra o Paulistano, Pinheiros, Hebraica, clubes que já tinham polo aquático há algum tempo, e que se por acaso a garotada sentisse, não aguentasse e tomasse muitos gols, que era normal, né? Então eu meio preparei a garotada e os pais de que poderia acontecer isso, né? Do São Paulo estrear com algumas goleadas. E nós jogamos o primeiro jogo e ganhamos. Jogamos o segundo jogo e ganhamos. É um festival, você joga vários jogos. Aí eu chamei todo mundo e falei, esquecem tudo que eu falei e vamos para as cabeças, que eu acho que vocês podem chegar e ser campeão. Não fomos campeões, mas chegamos em terceiro lugar e foi a primeira medalha, no primeiro campeonato que o São Paulo ganhou, foi no festival da Hebraica. E dali a gente jogou o festival do Paineiras, também jogamos muito bem, ganhamos medalha e tal, até isso com aquela equipe sub-12. Quando eu montei a sub-10, que já foi
que aumentou o número de atletas aqui no São Paulo, e eu consegui montar uma equipe de sub-10, essa equipe sub-10 já treinava com a equipezinha dos maiorzinhos do sub-12. Então eles já vieram bem mais espertinhos, né? Porque eles já tinham um timinho mais velhinho que eles para treinar aqui no dia a dia. Fizemos um festival aqui no São Paulo, né, sub-10, onde nós também convidamos o Pinheiros, o Paulistano, a Hebraica, o SESI. E para nossa alegria, o festival a gente sabe, não é a intenção ser campeão, vice-campeão, mas os meninos ganharam todos os jogos. Então praticamente eles se sentiram campeão e saíram da piscina vitoriosos. Mas isso aí é o de menos. O importante é competir, porque eu sempre falo, essa garotada quer competir. É lógico que quanto mais competição para eles é melhor. E isso é que está fazendo do São Paulo o polo aquático ter muita energia aqui dentro, uma energia boa, positiva, que eu sinto todo dia aqui dentro, e eu fico muito contente, porque eu nunca trabalhei com criança, eu sempre fui técnico de adulto, né? Eu tinha juvenil, que já são garotos de 16, 17 anos, seleção juvenil brasileira juvenil, seleção adulta brasileira, sempre fui um técnico de jogadores maiores. E pela primeira vez eu treinei garotada, eu nunca tinha dado treino para essa categoria de menores de 12 anos, né? E estou muito feliz e acho que é a minha contribuição nesse final de carreira meu, que eu estou quase me aposentando, é a minha contribuição para o polo aquático brasileiro. Então, aqui em São Paulo, a partir do momento que a gente já teve um volume de garotada, e muita menina também apareceu, né? Porque os meninos vão para o futebol e as meninas procuram outro esporte. Então aqui, graças a Deus, apareceu bastante menina. Como eu já tenho uma equipezinha maiorzinha, de 12, 13 anos, que já estão comigo desde o início, e tenho essa garotada menor de 10 anos, eu já dividi terças e quintas a garotada menor e quartas e sextas a garotada maior. E deixo a segunda-feira livre para todo mundo vir. Aí é um dia que todos se encontram, na segunda-feira, quem pode vir vem, e é o dia recreativa geral. Os treinos meus de terças e quinta, que é da garotada menor, é o treino de motivação. Eu procuro fazer muita brincadeira, muita competição entre eles, com exercícios de polo. Então eu invento os exercícios de polo com competição. Então quem passa mais, quem fica mais tempo passando bola, com contagem, não deixar a bola cair na água. Faço a perna, quem chega primeiro, fazendo o trabalho de perna. Aí eu pego o gol, coloco os gorrinhos pendurados no gol para eles acertarem os gorrinhos, e tem pontos. Então cada gorrinho de uma cor tem um ponto. E com isso eles vão fazendo um trabalhinho de polo, e ao mesmo tempo eles vão brincando e competindo, porque nessa idade é competição, eles gostam de competir entre eles, porque a competição é maravilhosa, né? E sempre tem que ter no final do treino um coletivo, né, que é o must deles. O treino tem 2 horas e chega às vezes até 2h30, então você imagina essa garotada de 10 anos ficar na água 2 horas, e nenhum esporte faz. Nenhum esporte aqui no clube tem garoto de 10 anos treinando 2 horas. E no polo aquático eles ficam, e às vezes querem mais. Tanto que as mães muitas vezes chegam para mim: professor, você vai quer ficar até meia-noite com a garotada? É que a gente vai se empolgando com eles, e essa hora final, que é a hora do coletivinho, que eu junto eles para fazer um joguinho, que é a hora melhor. Essa hora é a melhor de todas, lógico, para eles e para mim também. Então, para a garotada menor, esse é o meu trabalho. Eu faço todo um trabalho de competições e exercícios com o polo aquático. Nessa garotada menor, eu procuro fazer uma parte do treino na piscina, que eles conseguem colocar o pé no chão, não muito, eles conseguem pôr a pontinha do pé, um pouquinho maiorzinho consegue pôr a sola. Por quê? Com isso ele consegue fazer o fundamento melhor do passe e do chute. Então todo esse trabalho de passe e de chute dessa garotada pequena eu faço na piscina, onde eles possam colocar o pé. E depois todo o trabalho de treinamento de fundo, eu levo eles na piscina do fundo para eles fazerem a perna e trabalharem a perna e a natação. Mas eu vejo muito importante esse trabalho, porque se o garoto consegue pôr o pé no chão, ele consegue fazer o fundamento certo do passe de bola e do chute. Fora que ele faz o gol e ele fica feliz da vida. Se você coloca ele no fundo, um menino de 8, 9 anos, ele não consegue nem levantar a bola. Ele não tem força para chutar no gol, então para ele não tem graça. Já a turma mais velha, já de 12 anos, que já estão comigo
há 2 anos treinando, esses já não, esses já estão lá fazendo treinamento de polo, esses já põem para nadar, para fazer perna, fazer chute a gol, já começam a fazer exercício, esses já entram já estão começando a fazer um trabalhinho normal do polo aquático que a gente já conhece, que é o tradicional, natação, perna, passe de bola, chute a gol e depois exercícios de homem a mais, homem a menos, ou chute, aí não importa. Por quê? Porque já são meninos e meninas que já estão comigo há 2 anos e meio, há 3, e já estão no estágio já avançado dessa primeira etapa do polo aquático. E aí, o que é muito interessante é o seguinte, esses anos todos de polo aquático, eu, por exemplo, comecei no polo aquático, eu tinha 15 anos, né? Em 1971, no Clube Pinheiros, e naquela época você só podia jogar quando você completasse 16 anos, tinha o campeonato de estreantes, e antes disso você não podia ser federado, então com 16 anos só você poderia jogar polo aquático. Então você imagine, com 16 anos hoje, se você pega um garoto hoje com 15, 16 anos para começar o polo aquático, ele nunca vai ser jogador de polo aquático, porque exatamente não dá, porque os clubes já estão começando a iniciar o polo aquático agora, que nem o São Paulo, com 8, 9 anos. Lógico que esses clubes mais tradicionais do polo aquático, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Pinheiros, Paulistano, são os clubes mais antigos do polo aquático, eles têm aí todas as categorias de competitivas, e eles não têm tanto essa categoria de base que nós temos. Quem está fazendo esse trabalho de categoria de base é o São Paulo, a BDA, em Bauru, maravilhoso o trabalho deles, o SESI também está fazendo em vários lugares, e o São Paulo optou exatamente por isso, começar com as categorias de base, bem baixas, né, de 3 anos, para exatamente ter um corpo forte, né, uma estrutura forte no clube, para no futuro conseguir ter uma equipe competitiva à altura de um Fluminense, de um Pinheiros, de um Flamengo, que é o que o São Paulo vai querer, lógico, o São Paulo vai querer exatamente competir contra esses clubes, né? Então hoje, nesse momento, a gente está fazendo essa base toda aqui no São Paulo, para no futuro a gente ter uma equipe competitiva nas categorias maiores e competir contra esses outros clubes também do futebol, que é muito importante. E esse ano foi um ano assim que foi muito triste, porque a gente tinha um planejamento fantástico, né, com apoio enorme da minha diretoria, e essa quantidade de garotos que apareceram, né, nessa categoria de 10, 12 anos. Nós já tínhamos conversado com os outros clubes, nós íamos fazer o festival no Hebraica, o festival do Paineiros, o festival do São Paulo, o festival do SESI. Então a gente já tinha um calendário para essa garotada participar o ano inteiro de competições, que é isso que eles querem, entendeu? Isso que é importantíssimo. A PAB já estava pensando em fazer um campeonato brasileiro também de sub-12, já estava programando para ser feito isso. E, lógico, nós tínhamos como futuro nosso no final era participar agora dessa competição que vai ter na BDA, né, que é a Alba, que é uma competição internacional. Mas, infelizmente, nós ficamos esse tempo todo aqui no São Paulo parado. Paramos esse projeto, né, durante praticamente 7 meses. E como o clube ainda está muito novo, ainda muito novinho, eu não tenho ainda uma equipe forte. Se tivesse treinado o ano inteiro, eu conseguiria ter uma equipe de 12 anos, 13 anos participar do Alba, mas eu não tenho. Foi muito prejudicada essa equipe, e eu tenho uma equipe de 10 anos que eu acho ainda que é muito cedo para participar. Então, praticamente esse ano a gente vai de novo levar o ano até o final, quem sabe a gente faça alguma coisa interna ou convide algum clube em dezembro para fazer alguma competiçãozinha com essa criançada, e vamos transferir todo esse planejamento para o ano que vem. O ano que vem, então, pretendemos participar de todos esses campeonatos para essa garotada. Uma das coisas mais importantes que aconteceu para essa categoria infantil foi a bola infantil. Na minha época, a gente começava com bola de capotão, bola pesada. Então você imagina, para quem está começando o polo, ter uma bola pesadíssima, é impossível, né? Ali você perde muito atleta. E com a introdução da bola infantil, a gente fez com que a criança possa jogar. E a bola evoluiu muito, lógico, nesses anos todos, né? Em geral. A primeira coisa que eu faço quando um garoto chega aqui pelo primeiro dia, que ele cai na água, eu jogo a bola para ele.
para ele entender o seguinte, ele veio fazer polo aquático, e o polo aquático tem a bola. Ele não veio aqui brincar, nadar, para mergulhar, ele veio aqui jogar polo aquático. Então a primeira coisa que eu dou para ele é a bola, para ele já começar a ficar com a bola na mão. Essa é o mais importante no meu trabalho com a bola. O que eu posso dizer hoje do polo aquático de São Paulo, né? Para mim é só satisfação, como eu já te falei, o meu primeiro atleta aqui foi o Arthur Dias, e a primeira atleta minha de polo aquático, junto, logo que depois que o Arthur começou, foi a Bruna. E a Bruna foi a primeira menina que despontou aqui no São Paulo. Hoje ela tem, na época ela tinha 12 anos, hoje ela tem 14, e ela falou, vou estudar na Espanha. Eu liguei para a Espanha, liguei para as pessoas amigas da Espanha, consegui um clube na Espanha. Hoje ela está lá na Espanha jogando, entendeu? E manda sempre notícias para mim, super contente. E ela nasceu aqui no São Paulo. Então eu vejo que o meu trabalho realmente está sendo bem feito, e eu estou procurando exatamente mostrar que o mais importante do polo aquático não é só a gente ter um clube e fazer o clube participar de todos os campeonatos, é a gente fazer atletas, é a gente sempre fazer bons atletas de polo aquático para o Brasil, seja aqui no São Paulo, seja no Paineiras, se ele vai jogar lá fora, se ele vai para os Estados Unidos, para a Europa, não importa. O que importa é você fazer um bom atleta, um bom fundamento, para ele ser um futuro atleta olímpico. Bom, na trajetória no polo aquático, eu comecei em 1971 como jogador no Clube Pinheiros, tinha apenas 14 anos. Tive a sorte, a oportunidade de, naquela época, ter o JEBs, e aí eu participei dos primeiros JEBs, né, como jogador. Em 74, as equipes que foram para o JEBs, com o João Gonçalves era o coordenador, ele fez uma seleção dos melhores jogadores do JEBs e fez um estágio. Nós fomos para a Hungria em 75, ficamos 45 dias na Hungria, treinando na Hungria. E ali foi o grande must, né, da mudança do polo aquático, né? O polo aquático ali mudou muito, as regras naquela época mudaram demais. Botaram o cronômetro de borda, as faltas no centro. Antigamente você recebia a falta, tinha que bater no mesmo local, depois já não precisava mais. Com isso o polo aquático deu uma evolução, 2 árbitros, teve uma evolução muito grande, né? E aqui no Brasil poucas pessoas sabiam disso. Como a gente voltou desse estágio, praticamente quem foi para esse estágio estava realmente mais afinca das mudanças. Com isso, eu comecei a apitar polo aquático, comecei a ser juiz de polo aquático. Naquela época fui o único juiz de polo aquático do Brasil, que me levaram para Pan-Americano, me levaram para o Sul-Americano, e eu tinha apenas 19, 20 anos, era muito novo. E ao mesmo tempo, também nessas mesmas dificuldades de conhecimento, o pessoal do Harmonia me chamou para ser técnico do Harmonia. E eu com 20 anos comecei a ser técnico do Harmonia, onde em 4 anos nós fizemos um polo aquático no Harmonia. De lá eu fui para o Paulistano, e aí fui convidado para ser auxiliar técnico da seleção brasileira. Barriga era o técnico principal, e me convidou para ser auxiliar dele. Eu era técnico do Paulistano e, ao mesmo tempo, naquela época, os técnicos eram do clube e da seleção. Muitos anos foram assim. E eu fiquei como auxiliar técnico do Barriga, até um dia que teve um campeonato sul-americano, na mesma data de uma eliminatória para o Mundial. O sul-americano era em La Paz e o Mundial, a eliminatória do Mundial era no Canadá. Naquele dia, então, o Barriga falou assim, você vai com a equipe B para o sul-americano, e eu vou com a equipe A para a eliminatória. E foi a primeira vez, então, em 1981, que eu virei técnico da seleção brasileira adulto. Depois disso, eu fui convidado para treinar a seleção colombiana. A Colômbia teve uma oportunidade de ir para o pré-olímpico, né, de Roma, para tentar se classificar para a Olimpíada. Eu passei 2 anos na Colômbia, treinando a seleção colombiana. Tenho uma passagem maravilhosa por lá, porque na época eu introduzi o polo aquático feminino na Colômbia, e até hoje eu sou reverenciado por essas meninas na Colômbia. Não existia polo feminino lá. E quando eu voltei, eu fui de novo convidado para ser técnico da seleção brasileira, onde tive a oportunidade de ganhar uma medalha de bronze
no Pan-Americano de Indianápolis, e outra no Pan-Americano de Havana, em Cuba, onde eu recebi inclusive a medalha do Fidel Castro, que foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Em 82, quando nós perdemos o pré-olímpico de Calgary, foi a hora que eu pedi para realmente sair da seleção e achava que realmente nós deveríamos ter uma renovação. Nós já estávamos muitos anos na seleção e a gente estava precisando dar uma renovação. Na época o Coraci era o presidente, eu falei, Coraci, o pessoal de Cuba aí tá solto, vamos trazer um cubano para ser técnico da seleção brasileira. E aí convidamos o Bárbaro Dias, e o Bárbaro Dias está aí até hoje. E foi o meu final na seleção brasileira. Dali eu treinei o clube Hebraica, né? Voltei para o Paulistano, mas depois fui para Hebraica. O Hebraica também foi um clube que a gente começou mais ou menos do zero, até eu levar o Léo Paraíba para lá. Quando eu levei o Léo para lá, o Léo continuou meu trabalho no Hebraica, que hoje está com o Adriano, e um trabalho excelente. O Hebraica, graças a Deus, já é um clube de competitivo de polo aquático. E eu passei um tempo como dirigente. O Coraci me convidou para cuidar de algumas seleções, ser dirigente de algumas seleções, mas eu não dou para isso não. Meu negócio é bola de piscina, e eu voltei para a bola da piscina, e agora estou aqui no São Paulo, e graças a Deus, aqui, ó, a garotada está me esperando para me começar o treino.